Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador. Alimento Diário, série Então Virá o Fim. Título do volume 2, As lições necessárias para a edificação da igreja. Autor Pedro Dong. Título da semana 4, As lições necessárias para a edificação da igreja. Terça-feira, ler com oração Efésios, capítulo 4, versículo 15, que diz: seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. A conexão com a cabeça, trama e urdidura. A verdadeira edificação da casa de Deus é no Espírito. Não há uma casa material capaz de satisfazer a Deus. Ele quer habitar nos contritos de coração, nos de espírito quebrantado, arrependidos e que amam com amor reverente sua palavra. Esses edificarão uma casa a Deus, que é a igreja edificada. Após a transfiguração, o Senhor desceu do monte e recomendou aos discípulos que não contassem a visão até que ele ressuscitasse dentre os mortos. Em seguida, os discípulos interrogaram Jesus: por que dizem, pois, os escribas ser necessário que Elias venha primeiro? Versículo 10. Jesus lhes respondeu: de fato, Elias virá e restaurará todas as coisas. Eu, porém, vos declaro que Elias já veio e não o reconheceram. Antes fizeram com ele tudo quanto quiseram. Assim também o Filho do Homem há de padecer nas mãos deles. Então os discípulos entenderam que lhes falara a respeito de João Batista, versículos 11 ao 13. A vinda de Elias foi representada por João Batista, o qual endireitou as veredas e aplainou o terreno para nosso Senhor chegar como Rei do reino dos céus. Os casos apresentados a partir do capítulo 16 de Mateus têm uma natureza diferente daqueles apresentados nos capítulos anteriores. Antes do capítulo 16, os casos, as muitas enfermidades e as possessões demoníacas eram devidos à queda do homem, à sua desconexão de Deus. A partir de então, a confusão e o caos se instauraram na sociedade humana. Assim, Jesus, como Rei do reino dos céus, precisava curar, a fim de que os curados se tornassem cidadãos do reino dos céus, porque um reino precisa de cidadãos. Desse modo, até o capítulo 15, ele trazia cidadãos para compor o reino dos céus. Após o capítulo 16, a natureza da narrativa começa a mudar. Depois da visão de Mateus 17, aconteceu o relato da cura de um jovem possesso, conforme lemos. E quando chegaram para junto da multidão, aproximou-se dele um homem que se ajoelhou e disse: Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito. Por muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou: Ó geração incrédula e perversa, até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui o menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino. E desde aquela hora ficou o menino curado. Mateus 17, 14 ao 18. A palavra lunático também pode ser traduzida como epilético. Depois da revelação da igreja e da necessidade de sua edificação, tudo mudou para um nível mais elevado. A epilepsia, de acordo com a ciência, é conhecida como uma doença neurológica crônica, proveniente de um distúrbio genético ou de uma lesão cerebral adquirida, como um traumatismo ou um acidente vascular cerebral. Espiritualmente falando, o ser humano tem um problema crônico com a cabeça desde o momento em que se desconectou de Deus, perdendo o encabeçamento de Cristo em sua vida. Quando se perde a conexão com a cabeça, tudo se torna uma confusão.
Em setembro de 2020, durante a conferência internacional, acordei, fui tomar banho e percebi que havia perdido as forças na mão direita. Não havia nenhum outro sintoma. Não perdi a sensibilidade da mão, mas perdi a força. Sabe por que eu perdi a força? Porque uma lesão neurológica desconectou a função motora da mão com o cérebro. O cérebro não consegue mais comandar a mão. Embora haja músculos suficientes para mover a mão, quando se perde a conexão com a cabeça, o músculo é anulado e não se consegue mover um dedo. No plano espiritual, isso demonstra quão importante é não perdermos a conexão com a autoridade de Deus com a cabeça. Você pode dizer: eu sou muito forte. No entanto, quando perde a conexão com a autoridade de Deus, essa força fica anulada. Você não consegue fazer nada. Por isso, vamos resgatar as pessoas nas ruas para conectá-las a Cristo como cabeça da igreja, conforme lemos em Efésios 4,16, de quem todo o corpo bem ajustado e consolidado, pelo auxílio de toda a junta, segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio aumento para a edificação de si mesmo em amor. A maior demonstração do amor de Deus para conosco não está somente em sua constante doação de ar, alimento e água para nossa sobrevivência. Se percebermos, tudo veio de graça da parte de Deus. Mas a maior demonstração de amor foi Deus enviar seu próprio Filho para morrer por nós. Ele nos doou seu Filho para nos resgatar. Sua intenção por trás disso foi que usássemos esse mesmo amor para amar uns aos outros. A história que permanecerá pela eternidade é a história escrita com amor. Antes de criar o mundo, só havia Deus, mas ele já tinha experiência de relacionamento. Talvez você diga: mas como? Deus é um só. Deus não conhece o que é relacionamento, pois uma pessoa só não tem experiência de relacionamento. Se houvesse alguma coisa que ele não conhecesse, Deus não seria Deus. Nosso Deus é onipresente, onisciente e onipotente. Ele sabe de tudo. Ele, na verdade, é a fonte e a origem de tudo. Ele não tem nenhuma carência, pois ele é o Deus triuno. Mesmo antes da criação, havia uma história de amor escrita pelo próprio Deus, o Deus triuno. Leiamos em Provérbios, capítulo 8, versículo 30, versão King James atualizada. Eu estava com ele e cooperei em tudo como seu arquiteto. Dia após dia tenho sido seu prazer, sempre me sentindo muito feliz a seu lado. O filho, que é a própria sabedoria de Deus, tinha relacionamento com o Pai. Eu estava com ele. Com quem? Com o Pai. O Filho tinha relacionamento com o Pai. Mesmo antes de criar o mundo, cooperei em tudo como seu arquiteto. O Filho era o prazer do Pai e sentia-se feliz a seu lado. Deus não precisava de nada. Entre o Pai e o Filho havia um perfeito relacionamento. O Filho vivia a verdadeira felicidade com o Pai. Então apareceu mais um elemento, porque até então havia só a eternidade passada. Versículo 31, versão King James atualizada, diz: regozijando-me com o mundo que ele criou e me alegrando com os seres humanos. Nesse versículo vemos que a partir do relacionamento entre pai e filho surgem os seres humanos, que constituem o terceiro elemento. Uma ótima ilustração para descrever o relacionamento entre Deus e os homens é o tecido. A roupa que você usa é confeccionada com tecido. Primeiro tem de haver a fiação e depois a tecelagem. O tear é uma máquina em que entram fios e sai tecido. Esses tecidos são formados por fios entrelaçados em duas direções. Na direção longitudinal temos a urdidura. Na direção transversal temos a trama. Assim, um tecido é feito de fios nas duas direções. Um depende do outro para a formação do tecido. Assim também o relacionamento de amor entre Deus e os homens é como um belo tecido que está sendo produzido
construindo nossa história de amor com Deus, que culmina na edificação da igreja. Louvado seja o Senhor. Pergunta de hoje: qual foi a intenção de Deus ao nos doar seu Filho? Do teu falar, ó Salvador, jamais vou duvidar, é encorajador, fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar. Fiel me faz andar, faz tua glória eu ver, o mal vem derrotar.